19:19, toda hora dobrada é abençoada. Bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando agora nesta live ao vivo, você que está chegando agora também neste arquivo gravado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe você. Onde quer que você esteja agora, gratidão pela sua presença aqui. Nossa live de hoje, da série Fale e Seja Ouvido, vai falar sobre um assunto muito interessante: comunicação vibracional, leitura de campo acástico, terapia energética, espiritualidade e muito mais. E é tão bom saber que você já está aqui. Para você que chega agora, gratidão. Nossa querida Sabrina já entrou. Luísa Ambros também, nossa querida Luísa Ambros Espiritual. Nossa amiga de luz já está entre nós. Também a Ana Braga já está por aqui. Quero pedir para vocês três que já chegaram, Alessandro Paulino Zacarias, meu amado irmão, por favor, mande o aviãozinho para pelo menos 5 pessoas cada um. A Sabrina já mandou aqui o convite. Já vou aceitar. Olá, boa noite, minha querida amiga de luz. Seja muito bem-vinda à nossa live. Tudo bem com você? Olá, boa noite, Márcia. Tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora. Antes de passar a palavra a você, quero mais uma vez honrar aqui a presença das pessoas que já chegaram. Alessandro Paulino Zacarias, a Ana Braga, nossa querida Luísa Ambros Espiritual também já está aqui entre nós. E hoje, a nossa live da série Fale e Seja Ouvido vai trazer um assunto extremamente importante. Um assunto que tem a ver também com a comunicação vibracional, a comunicação do campo, a comunicação que ela traz um registro. E esse registro chama-se registro acástico. Sabrina, nossa querida Sabrina Costa, é terapeuta energética, especialista em registro acástico, e ela também tem uma jornada na espiritualidade muito interessante e vai nos honrar hoje com o seu conhecimento, com a sua luz e com a sua frequência de altíssima vibração. Ela é especialista na leitura do campo acástico, é criadora do projeto e do perfil Curascência, que transforma vidas com um trabalho profundo, sensível, intuitivo, um trabalho de luz. Eu mesmo, pessoalmente, já tive a honra de ser atendido já pela Sabrina algumas vezes e confesso a você que está aqui agora, na live ao vivo, e você que chegará também no arquivo gravado, é uma divisão de águas. Realmente o trabalho da Sabrina é incrível. Dito isso, eu quero passar a palavra a você, minha querida Sabrina Costa, e te fazer a primeira pergunta. Olha só, para as pessoas que ainda não conhecem bem, o que é exatamente o campo acástico? Eu gostaria, inclusive, de perguntar para você de uma forma que você pudesse nos explicar, até para um leigo entender, o que é o campo acástico. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Márcio. Primeiramente, gratidão imensa, né, por esse convite. Agradeço. Obrigado. Então, a resposta, né, o que é o registro acástico? Os registros acásticos são uma energia sutil. É uma energia sutil que possui, né, que está
no universo. Essa energia assim, é considerada a caixa, porque o akasha é um termo sânscrito que significa céu, éter, né, o próprio universo. E, e nele fica registrado todas as informações, sejam de pensamentos, emoções, sentimentos, ações, escolhas, né? Que conforme a vida vai gravando todas essas informações. Aí, de uma forma mais simples, né? Imagine a caixa como uma biblioteca cósmica Uau. e que possui assim vários livros da vida de cada ser. Então, nesse livro fica gravada as informações, as experiências vividas e assim todas as emoções, tanto que traz as escolhas. Então, é nele que fica gravado essas informações. E uma curiosidade, né, é que os registros acásticos não é somente acessado por terapeutas, né, que tem essa especialização, mas também de pessoas, assim, qualquer pessoa pode ter esse acesso. Ele pode vir em sonhos, sensações de déjà vu, sabe quando conhece uma pessoa nova e tem aquela conexão, então já é algo que você já está acessando os seus registros acásticos, já tem aquela conexão. Muito interessante. Eu quero aproveitar, deixa também saudar a Flávia Tatá, que chegou, também o Estênio, também a Dé Freitas, muito obrigado. Aproveitem que vocês estão aqui e mandem essa live lá no aviãozinho para outras pessoas, para que possam conhecer mais desse tema tão importante. Sabrina, conta para nós. Você descobriu esse universo energético da espiritualidade? Você teve alguma experiência marcante? Você teve alguma experiência assim que foi um despertar espiritual? Você passou por algum processo? Como que você chegou na espiritualidade e nessa parte energética? Conta para nós. É muito interessante essa pergunta. Gratidão Obrigado. por me dar espaço, né, por essa pergunta e para pessoas conhecer também o início dessa jornada. Sobre a espiritualidade, desde que eu era criança, eu já tinha essa certeza interna dentro de mim. Mas como foi, né, vai acontecendo a vida, vai acontecendo também os traumas, e eu fui me distanciando dessa questão, mas também pela, pela família, que não era tão ligada a isso também, né, a própria sociedade, não... Aí eu fui me desconectando. Aí, conforme foi passando o tempo, e eu, na verdade, o despertar espiritual mesmo, Márcio, foi na dor. Foi quando eu estive passando por momentos difíceis, né com depressão, nesse sentido. Aí que levei aquele chacoalhão e fui me dar conta, né, que desse mundo espiritual. Aí que eu comecei, até mesmo o meu autoconhecimento. E né, eu sempre tive aquele chamado, né, um chamado, mas eu negava, porque eu tinha medo da espiritualidade. Tinha medo, negava todas as sensações, todas as visões, eu pedia, né, para não ter. Mas aí, quando, por perto dos meus 30 anos, eu aceitei. E quando a gente aceita, né, grandes coisas acontecem. Aí, com isso, eu fui me desenvolvendo, fui trabalhando também no autoconhecimento. E eu acredito também que o autoconhecimento ele dura a vida toda, né? Não Com existe. certeza. Com E, certeza. Diga, pode concluir. O tempo é e, seu. e com o início, né, com as terapias energéticas, eu conheci primeiramente o Reiki. Aí o Reiki que me trouxe assim muito alinhamento, né, na parte emocional, mental.
Eu tinha assim muitos medos, muitas travas, principalmente na comunicação, que é algo que eu tô me desenvolvendo ainda, né? E, e um medo era, eu tinha medo de dirigir. E foi com o Reiki, fazendo as terapias com uma amiga minha, que eu comecei a ter esse chamado. Conheci o Reiki, eu me apaixonei. Em poucos meses que eu fazia o tratamento, né, que eu recebia a energia Reiki, eu já comecei a, o interesse. E foi a partir daí que eu conheci também certa parte da minha mediunidade que eu não sabia que tinha. E foi caminhando e me apaixonei, né, pelas terapias energéticas. Incrível, incrível a sua fala, porque realmente o autoconhecimento ele tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim. É para a vida toda. E é impressionante quando nós já nascemos com esse dom aflorado, a mediunidade aflorada, e aí lá na infância é um desafio, porque dependendo do ambiente onde você está, dependendo da família que você está, até da religião da família, você vai enfrentar vários desafios. E aí, uma pergunta que me fizeram hoje, quando eu fiz um post da nossa arte ali por volta do meio-dia, recebi uma pergunta no direct assim: Márcio, por que que um especialista em comunicação e oratória está falando de terapia energética? E eu achei essa pergunta incrível, porque ela me deu a oportunidade de esclarecer um ponto que eu até falei ontem na live com o querido William Magalhães. Ele falou, inclusive, sobre isso, que a oratória, a comunicação, é a porta de entrada para nós trabalharmos essa questão também do autoconhecimento, do campo energético, da espiritualidade. Muito importante isso. Já tem pessoas muito especiais falando sobre a comunicação vibracional, as escalas de frequências, como a escala de Ágata, que Luísa Ambrose usa brilhantemente, também a escala de Hawkins, uma escala que mede a frequência das pessoas, dos lugares, comunicação vibracional. Olha que interessante. Por isso que eu, enquanto especialista em comunicação e oratória, também trago esse tema para cá, para a série Fale e Seja Ouvida. Uma, porque eu sou apaixonado por isso. E outra, porque a comunicação é só a porta de entrada para nós mergulharmos realmente nessa jornada tão linda que é do autoconhecimento da espiritualidade. Muitas pessoas têm curiosidade sobre o que é revelado na leitura do campo acástico. Quais as coisas que você acessa, as informações? Você poderia dar alguns exemplos para a gente, compartilhar algo que você acessa para que aquela pessoa possa receber a informação e para que essa informação possa fazer sentido no processo de autoconhecimento da pessoa? Os registros acásticos, Márcio, imagina que ele é inteligente. É pedido a permissão para acessar com o eu superior do assistido e vem as informações que de acordo que o assistido precisa ouvir neste momento. Então sempre vai vir algo alinhado que ele vai entender e que está no momento certo para ter esse acesso dessa informação. Geralmente, o que vem muito é essa conexão com a alma mesmo, né? Essa conexão com a essência, informações para ter essa conexão, ter essa continuidade também. E outros também tem a parte boa, né? Que é as informações dos seus dons, habilidades. Talentos. Isso, talentos, é o que vem de acordo com aquela missão, a missão e o propósito, porque a espiritualidade não trabalha assim,
que um terapeuta vai lá e vai dar certeiro, ó, a sua missão é isso. Não, a espiritualidade, ela dá vários caminhos. Então, é mais as orientações. E o lado, né, que vem falando também, né, que vem de acordo com as vidas passadas, que são os bloqueios, que traz também as relações, laços energéticos, padrões negativos, repetitivos, forma pensamentos negativos, votos, pactos, contratos, e aí por diante. É isso que traz. E vai vir de acordo com o que a pessoa precisa neste momento trabalhar, olhar e resgatar essa essência, né? Resgatar essa conexão Eu vou com te a. dar um exemplo de quando você fez a minha primeira leitura do registro acástico, que você mandou um arquivo PDF para mim. Foi assim incrível, porque eu passei para você alguns dados, eu passei ali o nome completo, e eu acho que foi só a data de nascimento, se eu não me engano, e só. Quando você me deu a devolutiva da primeira leitura que você fez, que eu olhei para o teu arquivo, que eu li o texto, eu fiquei impressionado. Sabe quando você olha assim para uma imagem e você se vê ali? É como se eu estivesse olhando para uma fotografia minha. E foi incrível, porque eu pensei, meu Deus, olha só, como é sério, como é importante e como é profundo esse trabalho da Sabrina. Só com o meu nome, a data de nascimento, ela se conectou com o meu registro e fez uma devolutiva tão linda e tão completa e tão aprofundada e tão respeitosa. Eu realmente fiquei impressionado e por isso te dou os parabéns aqui mais uma vez, publicamente. Diga uma coisa para mim, para quebrar um pouquinho esse gelo. Aqui em Fortaleza está quente. Deve estar agora uns 26. Onde você está? Qual é a cidade que você está? E está fazendo quanto aí de temperatura, mais ou menos? Eu estou em Carlópolis, Paraná, é o norte pioneiro do Paraná. Hoje, acredito que agora está uns 8 graus, mas de manhã Uau! estava 5, Tava 5 graus de manhã? 5 graus. Meu, olha só que tecnologia abençoada. A conexão de Fortaleza com o Paraná, 26 graus e 8. Olha só, Sabrina, a Luísa está escrevendo aqui. É incrível mesmo, também fiquei impactada. Ô Sabrina, já que a Luísa Ambros está em viagem, e mesmo viajando, ela tirou um tempinho para nos assistir, mande uma mensagem para ela, você. Eu vou abrir esse parêntese. Pode falar para ela. Ai, a querida, eu chamo ela de querida Lu. Ai, querida Lu, gratidão por você estar tendo esse tempinho assistindo a nossa live. E gratidão pela sua existência. Eu sempre falo isso para ela. Gratidão pela existência e pela conexão, pelas trocas que acontece com a gente. É muito assim, é incrível, é de muita luz. A De querida, muita assim como o luz. trabalho dela também. E eu A conheci Luísa. referente, porque eu não estava entendendo os meus processos espirituais e eu achei a Luísa. Eu também achei a Luísa em um grupo de WhatsApp, eu acho, Grupo Oceano, que ela é administradora. Já faz um tempinho e desde então faço um trabalho incrível com a Luísa também. Olha só que legal. E eu a chamo de querida Sá. Também agradeço muito a existência da querida Sá, cheia de luz. Que bênção. Eu também sou acompanhado pela Luísa lá no Semente da Vida, Semente da Expansão, no Semente da Prosperidade. Mas além de todos as sementes, as ferramentas que ela tem uma energia incrível, uma irmã de luz que eu ganhei também nesse universo. Gratidão, Luísa, pela sua presença aqui, mesmo viajando. Olha só, você disse agora há pouco que você começou através do Reiki e hoje você também, além da leitura do campo akáshico, você atende com um Reiki intuitivo. Qual que é a diferença do Reiki tradicional, aquele que você recebeu lá atrás,
para o reiki intuitivo que você atua hoje? Conta para nós. O reiki tradicional que eu tive contato foi o reiki Usui. Então ele tem assim sistemas mesmo de posição de mãos e é orientado, né, que após a sessão ou durante também não tenha troca de conversa, se sentir algo para não é aconselhável transferir. Assim, é só fazer a sessão e finaliza. Da forma que eu trabalho, né, que eu intuí de trabalhar com o Reiki, eu fiz uma interface, né, para mim trabalhar da forma que eu tive, assim, orientações para estar trabalhando, porque eu gosto também de ativações de da figuras geométricas sagradas. Que Também tem. curioso. E foi a diferença é que o reiki é muito intuitivo. Em cada chakra eu tenho a sensação, vem sentimentos, vem sensações, visualizações, e eu vou escrevendo um relatório. Né? Em cada chakra tem uma situação, aquele bloqueio que o assistido tá tendo, às vezes nem tem consciência. Então é algo que é mais sutil mesmo, sutil, que tem essa canalização. Né? Assim como a leitura dos registros acásticos, a canalização, o reiki também eu acabo trazendo para esse lado, para canalizações. E vem assim com visualizações, percepções, e eu realizo o relatório, assim como a avaliação de cada chakra também, e trago também as informações do que eu senti em cada chakra, o que pode estar trazendo. Aí eu venho com essas informações, então tem aquela troca de conversa, uma troca para entender, para ajudar, auxiliar o assistido a entender também o que é esse sentimento que vem, porque eu sinto, né, no trabalho eu acabo sentindo as sensações, os sentimentos do assistido. Então essa é a diferença. Olha só, a Elzia terapeuta, infelizmente não posso continuar assistindo. Espero que a live fique gravada para eu assistir depois. Sim, ela ficará gravada, viu, Elzia? Tanto no meu perfil como no da Sabrina em Collab. Fique à vontade para você seguir a sua jornada, Elzia. E depois você pode visitar a live lá no nosso perfil. Interessante. Eu fiz um roteiro aqui, então eventualmente eu estou olhando para baixo, porque eu fiz questão de preparar um roteiro bem carinhoso, porque como esse assunto ele é um assunto bem complexo, um assunto muito especial, eu fiz questão de dessa vez preparar um roteiro para que nós, eu e Sabrina, possamos passar o melhor para você que está aqui na audiência. Vamos falar de benefícios das pessoas que recebem. Eu já dei aqui um rápido depoimento que para mim foi e é muito importante. Inclusive, fizemos um novo registro, ou melhor, uma nova leitura do meu registro agora recentemente. E olha, eu confesso a você, Sabrina, é realmente algo muito profundo que dá para sentir em todo o campo. Além desse meu depoimento, quais os outros benefícios que você vê, que você percebe dos seus assistidos em relação à leitura do registro acástico? O que as pessoas que fazem a leitura com você sentem de benefício? Conta pra gente. Assim, resumindo em uma palavra, é clareza e direcionamento para aquele momento. Porque a leitura de campo acástico, ela traz qual é o bloqueio atual, qual é o bloqueio que está sentindo, o que está acontecendo. E também traz com clareza, né, qual passo optar, o que fazer para acessar essa essência, para ter mais, né, essa vida com leveza, que todo mundo procura, com equilíbrio. Então, o que traz, assim, no todo, é um direcionamento. Porque a leitura de campo, ela vai ver não somente vidas passadas, vai trazer, sim, vidas passadas, mas que estão em ressonância com o campo. E depois traz também, se tem algo
a ser trabalhado, como amor próprio, autoestima, a criança ferida, que é muito comum, geralmente, né? A maioria dos problemas, dos traumas, bloqueios, vem da primeira infância, né? Então, ela traz toda essa clareza, esse direcionamento, o que precisa ser realizado. E também na leitura, né, é feita essa limpeza, a limpeza, uma meditação guiada também, e traz essa clareza. Eu acho que o que é incomum, né, no coletivo mesmo, é a clareza mesmo, que traz o direcionamento para aquele momento. Incrível, incrível. Eu já fiz 2 vezes, posso garantir aqui. E a é a Miliese, é isso? Ela diz, ó, eu fiz a leitura do campo com a Sabrina e é incrível, gratidão demais. Miliese, é isso? Milielise. É Elisa Tamires. Ah, legal. Muito bem. Somos todos fãs da Sabrina aqui. Sabrina, quando a pessoa chega no lugar, pronto, ó, Mili e Elise, é uma Isso. dupla. Muito bem. Levamos o campo conosco, esse campo que nos circunda, esse campo acástico, e a comunicação vibracional, ela comunica muito também. Quando você está vibrando ali em baixa frequência ou em alta, sua comunicação é diferente, os seus resultados também são diferentes. E essa leitura do campo acástico na prática? Como é que funciona essa leitura? A pessoa precisa estar com você ali de forma presencial? É necessário ter alguma preparação prévia? Na prática, como é que funciona a leitura do campo acástico? Explica pra gente. A leitura de campo acástico, eu sempre oriento um dia antes, escutar uma frequência que vai elevar a vibração, ter aquele momento de interiorização, de se interiorizar, né? Ter essa conexão com si mesmo, ter esse momento, pelo menos 5 minutos. E, e essa é a orientação para a leitura de campo acástico. E ela é online, de forma online, numa conversa. Conforme vai acontecendo a conversa, vai vindo as informações e eu vou passando as informações. E a leitura de campo, ela vem com, no final, né, realizo a meditação e a limpeza, né, de tudo que foi trabalhado, e geralmente tem a orientação de quantos dias é preciso ouvir essa meditação também. É o que é orientado pela espiritualidade. Sempre traz também mensagens dos mentores, dos guias. Incrível, E, incrível. e Diga, pode já concluir. a leitura a leitura completa, que é aquela primeira leitura que você fez, Márcio. Sim, sim. Isso, a leitura dos registros acásticos completa. Eu trago mais para quem já está na caminhada do autoconhecimento, que tem essa conexão, uma grande conexão com a espiritualidade, que vai vir, né? As origens, origem da alma, dons, talentos, os bloqueios, vem assim bem detalhado o acontecido de vida passada. Esses são várias etapas que acontecem, que a primeira, a canalização, o assistido não precisa estar online. Aí eu passo depois 1 hora, mais ou menos o tempo da canalização, é passado tudo no PDF, e depois que tem o momento também da sessão online. Então, são 3 etapas. Tem a última parte, da terceira etapa, são o momento online, que daí eu vou estar passando todas as informações que foram canalizadas e feito também a limpeza. E é dado, né, 3 perguntas que podem ser trabalhadas, tanto na leitura de campo acástico, é o que pode ser trabalhado no campo, as perguntas que o assistido pode estar trazendo, e também na leitura dos registros acásticos completa. Incrível, incrível. É realmente um trabalho muito sério,
um trabalho muito profundo, que a Sabrina teve um estudo muito aprofundado para fazer a sua formação. Eu quero saudar aqui a presença da doutora Higina. Ela entrou aqui com o Instagram Espaço Asperges do Bem. A doutora Higina é uma médica psiquiatra e ela tem um atendimento lindo com os autistas. Inclusive, hoje, ela me honrou com um atendimento na terapia Speaker Training. Hoje fizemos um trabalho incrível após o almoço lá no consultório dela, em Company. E a doutora Higina, uma médica psiquiatra que atende os autistas, ela também tem autismo, e ela tem uma espiritualidade, assim, elevadíssima. Uma médica com espiritualidade elevadíssima, eu acho isso lindo demais. Doutora Higina, muito obrigado também pela sua presença aqui. A Neide diz assim, ó, Sabrina, eu entendi. Assim será incrível. Nunca tinha ouvido falar dessa leitura. Olha, Neide, eu recomendo que você conheça e que, se puder até fazer, faça. Inclusive, eu participei uma vez, sabe, Sabrina, de uma imersão chamada Expansão de Consciência. E essa imersão, ela durou ali aproximadamente 2 anos e meio. E era assim, a cada módulo eu ficava 7 dias em um hotel. E ali no Rio de Janeiro, uma serra, um hotel lindo, lá do Instituto Tadashi Kadomoto. E nessa imersão, a cada 7 dias, ou melhor, a cada 6 meses, 7 dias. 6 meses, 7 dias. 6 meses, 7 dias. Aí no total de 2 anos e meio, foram 5 módulos. E nessa imersão de expansão de consciência que eu fiz lá no Instituto Tadashi, falou-se muito da história de vidas passadas. Que tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Mas foi tão incrível que eu ouvi várias vezes de vários médicos, psiquiatras, terapeutas, que mesmo que a pessoa não acredite em vidas passadas, se ela faz um trabalho em relação a essa situação, mesmo que ela não acredite, só a prática em si já acaba ajudando muito no processo de autoconhecimento. Eu fiz esse parêntese porque você citou vidas passadas e eu sei que essa live ficará gravada e várias pessoas assistirão. As pessoas espiritualistas como nós, universalistas, e também os católicos, os evangélicos, os espíritas, os cristãos, os ubandistas, enfim. E é legal falar isso, porque mesmo que a pessoa não acredite, se ela aciona e faz um trabalho sério, reverbera de uma forma muito positiva. Você tem alguma coisa para falar a esse respeito ou posso tocar o roteiro? Pode tocar. Legal. Olha só, seu projeto na internet, ele tem um projeto muito interessante, um nome, Curascência. Quando eu vi o teu Instagram, Curascência, eu falei, nossa, que interessante esse nome. Será a cura para chegar na essência? Será a cura da essência? E aí, eu te perguntei hoje cedo, você me explicou, eu já entendi. Mas eu quero perguntar de novo, para que você explique para a nossa audiência o porquê desse projeto, desse nome e o que significa isso. Conta pra gente. Esse nome, Curascência, ele surgiu de uma consagração da medicina da ayahuasca. Eu já faz 2 anos e meio que eu consagro a medicina e trouxe assim muita expansão de consciência para mim, muitas explicações sobre mim, sobre todos os meus padrões repetitivos que aconteciam, porque a medicina da ayahuasca é muito é uma verdadeira mãe, né? A gente, onde eu frequento, chamamos ela de Madrecita e tem assim muito respeito por essa medicina. E foi com a medicina da ayahuasca que eu cheguei mesmo de primeira vez assim ter esse contato com a minha essência.
que eu não fazia ideia. E foi com algumas consagrações e veio esse entendimento para mim que a cura acontece quando encontramos a nossa essência. Então, a partir daí que veio cura e essência, juntando cura e essência. Mas é Então, porque eu tive esse entendimento. a cura acontece quando nós encontramos a nossa essência. Que lindo isso! Que lindo isso! Eu vou falar de novo, porque é forte. A cura acontece quando nós encontramos a nossa essência. Sabrina, uma pergunta que não está no roteiro. Onde está a nossa essência? Onde? Assim, nas percepções que eu tenho, né, no que eu acredito também, Está aqui, né? isso, a essência tá aqui dentro, né, tá pulsando a todo momento. E teve, assim, em consagrações também com a medicina da ayahuasca, que eu tive, assim, entendimentos também. Teve uma vez que eu teve uma experiência, Márcio, que eu fui dentro do meu coração, porque eu sei que a essência, a centelha divina nossa está aqui, principalmente aqui, conectada ao chakra cardíaco. E eu adentrei dentro do meu chakra cardíaco, né, do meu coração, mas ao mesmo tempo eu entrei, cheguei, senti minha essência. Sabe de onde que eu me senti que eu estava? Ao meio do universo, no centro da fonte criadora. E eu entendi que às Meu vezes a gente Deus. procura tanto fora, mas é só acessar o nosso próprio coração, a nossa própria essência, se permitir, se permitir ter esse contato com a nossa essência, principalmente com a nossa verdade, realmente de quem somos, da nossa verdade. E quando eu tive esse entendimento que é mais fácil internalizar, eu acessar a minha verdade interna, a minha essência, que eu chego também à fonte criadora, a Deus. Incrível, incrível isso, incrível. Olha que interessante o que o Odísio Neto escreveu. Independente da crença, a boa prática cura o corpo e a alma. E é bem isso. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque você já consagra a ayahuasca já há um certo tempo. Eu tive essa experiência duas vezes, quando ainda morava em São Paulo. Eu tive essa experiência através do querido amigo terapeuta Paulo Amaral, e ele me levou para um xamã chamado Ayer. E esse xamã, ele nos atendeu numa cidade chamada Cunha, que é uma cidade ali pertinho de Paraty, no Rio de Janeiro. E era uma casa bem no alto da montanha, uma casa assim de um advogado muito bem sucedido. E era tão alto, tão alto, tão alto que as nuvens elas chegavam no topo do telhado da casa ali. E era bem interessante. E a minha primeira consagração, um grupo pequeno, estava eu, esse amigo terapeuta, o dono da casa, tinha mais um médico, tinha mais um diretor de cinema, tinha mais um fotógrafo, a esposa do xamã, que é uma alemã, um índio casado com uma alemã. Que coisa linda isso. E a primeira vez que eu consagrei, nossa, foi incrível, sabe? É algo assim que não dá para explicar. A segunda vez que eu consagrei já foi na cidade de São Paulo, não foi no alto de uma montanha, a experiência foi diferente. Eu tenho vontade também de retomar esse trabalho aqui no Ceará. Eu já analisei algumas possibilidades aqui, alguns grupos xamânicos. Isso não é apologia à ayahuasca, mas eu estou aqui dando o meu testemunho, porque como você consagra sempre, e eu já consagrei duas vezes, é realmente um trabalho espiritual, se conduzido com seriedade, por um grupo realmente sério e competente, por um maestro experiente. É um trabalho espiritual incrível, de aprofundamento, de mergulho na alma. E você já consagra, então, há mais de 2 anos. Você pode, assim, compartilhar com a gente alguma outra experiência que tenha marcado você na consagração de ayahuasca,
para que a gente possa entender a profundidade disso? Sim, eu acho que a primeira, né? A primeira vez, né? A gente nunca esquece. Com Foi certeza. assim, muito. Eu não esperava, eu fiquei realmente assim, de boca aberta, Márcio, com aquela experiência. Me vem muito assim, eu não tinha muito, assim, contato mesmo, assim, com mentores, né? Com guias. Não entendia muito dessa parte. Quando eu fui a primeira vez, a impressão que eu tinha que a minha cabeça iria, né, a expansão, realmente eu senti que foi aberta ali, com certeza, desbloqueou algum chakra superior aqui. E eu tive assim uma experiência que eu vi uma índia e ela se apresentou para mim, ela falou que é uma ancestral minha e que ela iria me acompanhar sempre. Assim, foi uma experiência. Aí naquilo eu vi, senti, né? Porque a gente sente, visualiza. Eu vi assim a vida dela inteira. E eu fui parar numa, né, na meditação, né? Porque a ayahuasca é meditação. E a gente tem muitas visualizações. E eu me senti mesmo, realmente, que eu estava numa tribo, vendo a minha ancestralidade. O que mais me tocou foi esse, né? Que a ayahuasca traz, eu acho que é algo incrível, é sobre a ancestralidade, esse contato com a ancestralidade. Muito E, bem. e foi assim, e todo mundo, né? Porque eu sou terapeuta, mas também tenho, né? Faço também terapia. E, e eu tive, e sempre falam, você tem no seu campo uma presença de uma indígena muito grande. Eu falei, sim, é a minha ancestral. Muito E foi especial. muito, muito incrível, assim, essa experiência. A primeira vez foi incrível. É, realmente, só quem já fez o uso de ayahuasca de uma forma séria, de uma forma realmente responsável, sabe como é forte e como é importante. Eu quero perguntar para você a respeito dos padrões. Você vê algum padrão que aparece com frequência na leitura do campo akáshico? Algum padrão que se repete? Antes disso, quero mandar um abraço aqui para o Mardônio, que também é cearense. Sou Ceará também. Mardônio está por aqui. O Wagner Santos chegou. Márcio mora onde? Eu moro aqui em Fortaleza, Mardônio. Capital do sol do Ceará. Que legal. Então, existe algum padrão repetitivo na sua leitura que você percebe que é um padrão assim que está sempre se repetindo nas leituras do campo akáshico? Ou cada leitura é muito individual, é muito personalizada? Qual a tua percepção sobre isso dentro da tua experiência como terapeuta energética? Cada pessoa traz. Aí, mas assim, no coletivo, no geral, é mais a desconexão mesmo com a essência, a desconexão com o sentir. Eu acredito que seja isso. A Porque pessoa, a pessoa se desconecta com a própria essência dela. sim, é Então, muito peraí. Se para a gente se curar, nós precisamos encontrar a nossa essência e esse padrão de desconexão com a essência é o que mais se apresenta. Isso quer dizer que muita gente está precisando se curar e muita gente está passando por enfermidade, por momentos difíceis. É isso? isso. Eu acredito, né, que todos são médios e tem pessoas que têm mais mediunidade e se não desenvolvida, né, ela pode desencadear assim sentimentos, né, não sabe lidar, um desequilíbrio emocional. No meu caso, aconteceu, porque eu já fui uma pessoa muito nervosa, Márcia. Compreendo. Todo mundo fala, duvido. Eu falei, não, já tive muitos desequilíbrios emocionais, mentais, não sabia. Eu pensava que tudo que eu sentia era meu, e hoje eu já consigo.
separar, que nem tudo que eu sinto é meu. É porque tá no campo, né? Porque qualquer lugar que a gente vai tem um campo sustentado ali, existe uma egrégora, existe, né? As pessoas estão emanando, né? As frequências, está sendo sustentado uma energia. Então, quando você chega em um local, e às vezes você sente algo diferente, às vezes nem é da gente, é do local. Então, é da gente estar conectado com você mesmo, não deixando que a mente, porque a mente engana a gente, né? Se deixar levar, ter aquela consciência, né? A consciência observa a mente. Ser o observador da mente, aí você se questiona, isso é meu? Né? Mas é o que eu mais vejo, esse desequilíbrio que a pessoa não consegue diferenciar a mente, ser o observador da mente. Eu acho que isso é uma grande virada de chave. E, e um padrão assim, né, é mais essa desconexão, porque não é que a sociedade em que vivemos, né, ela traz a Matrix, né, até os governos, né, é isso que intui, né, da pessoa se desconectar mesmo, desde a alimentação, do que assistir, da rotina, né? E isso, se a gente não estiver atento, a gente é levado muito fácil pelo automático da vida. E a vida passa e ainda está carregando aquele sentimento ruim, por isso que é muito importante cada um ter essa consciência de que é preciso ver, porque os sentimentos, não jogar só debaixo do tapete e não olhar, que é preciso olhar para os sentimentos, para as dores e acolher, para ter essa acesso também à sua essência, né? Sentir, eu vejo também, né, que já aconteceu comigo, às vezes acontece uma depressão, uma ansiedade, é porque a gente não consegue escutar a alma. É um aviso também da alma, não é por aí, ó, não é assim, não é isso, né? Então dá aquela ansiedade, entra em processos difíceis pela vida, que é uma forma também da espiritualidade conduzir. Nem tudo que é mal é ruim. Incrível, É, incrível a sua explanação. É bem por aí, e é por isso que existe muito vazio em várias pessoas, é o vazio da alma. As pessoas, elas chegam lá, elas até conquistam de repente uma prosperidade, mas mesmo assim sentem o vazio. Deixa eu pedir licença para você, Sabrina, e cumprimentar aqui o nosso querido William Magalhães. Fizemos uma live ontem a respeito de comunicação e oratória. E o William também falou que a oratória e a comunicação foi só a porta de entrada para esse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, da espiritualidade. E o William hoje ele é CEO da escola de oratória Vox to You, do Eusébio, faz um trabalho brilhante com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, é um treinador de pessoas, é um gestor, é um comunicador, é um palestrante. Meu irmão William, então pela sua presença, estamos falando aqui sobre leitura do campo acástico, porque a comunicação vibracional, a comunicação do campo de energia, ela também comunica muito, como você bem sabe, como é importante nós sabermos disso. Inclusive, Sabrina, eu fiz uma mentoria com a Natália Beauty. Eu não sei se você conhece, ela é uma pessoa muito conhecida no Brasil. Ela começou a carreira fazendo sobrancelhas de mulheres. E ela começou muitos anos atrás e ela construiu um império, sabe? Hoje ela tem um ecossistema gigante, é conhecida no Brasil e no mundo. E a Natália Beauty, na sua palestra que eu fui assistir, falou sobre comunicação vibracional também. E eu vibrei na hora, eu falei, uau! Até quem está fazendo sobrancelhas e ficou milionária com isso, construiu um ecossistema, está falando já. E ela falou uma coisa, Sabrina, ela falou assim, olha,
Os próximos 2, 3, 4, 5 anos vão surgir muitos players que falarão sobre comunicação vibracional, que será o tema da vez. E realmente, como é importante esse trabalho que você faz, da leitura do campo acástico, para nós entendermos um pouco disso. Quero mandar um abraço aqui para o Felipe Ness, também entrou na live. O Felipe, como você sabe, Sabrina, é o nosso sócio lá no projeto do Speaker Training. Ava2Go também por aqui, aquela empresa que vende os Strap Babies. Esse é o nome? Strap Baby? Que é aquela bolsinha que parece um canguru, que você coloca o filho assim. Ah, é muito legal. Sabrina, estamos aqui nesse universo, nesse mundo de expiações, guerra acolá, o governo corrupto chegando por aqui, brigas, ambientes tóxicos, pessoas com, enfim, depressão, síndrome do pânico, com vazio existencial. Por onde que a pessoa começa? Por onde que ela começa? Quando ela está sentindo aquele buraco no centro do peito. Nada está fazendo sentido. A pessoa até tem ali a vida dela, mas está no automático, não tem sentido, está na Matrix, a corrida dos ratos. A pessoa fica ali. E agora com isso aqui, né, Sabrina? Parece um zumbi, né? Fica só assim. E aí, minha amiga, conta pra gente, começar por onde esse processo de autoconhecimento? Ó, a dor da alma é a pior. Para isso não existe prótese. Olha aqui, que forte, hein, essa frase. Qual conselho não é conselho? Qual a orientação que você daria para quem está aqui agora e para as pessoas que ainda assistirão a live gravada? Por onde começar? Por onde que eu começo a sair dessa matrix que me engole para eu encontrar a minha essência e finalmente ter paz de espírito nesta vida? O início, né, se não tem muito entendimento, é procurar mesmo uma terapia energética, ou seja, psicólogos também para conversar, que ajudam muito. A terapia energética ajuda muito nessa parte da limpeza dos chakras, para ter esse fluxo. Porque quando um chakra está bloqueado, é aí que tem todas essas questões. E os chakras são ligados às glândulas, então tem ligação direta. E acaba, quando você alinha os chakras, vai trazendo o equilíbrio emocional, mental, o E para físico. quem, assim, só uma licencinha, Sabrina. E para quem não conhece, nunca ouviu falar, chakras são centros de energia que temos no corpo. Nós temos vários, mas tem 7 principais, não é isso? Isso, exatamente. São vórtices energéticos. Perfeito. Ok, pode continuar. Isso. E, e o terapeuta, né, energético pode estar auxiliando no início, mas eu sempre recomendo uma meditação. Nem que seja 5 minutos, sabe, daquele momento de você estar se conectando com você mesmo, porque no início a meditação é difícil, né? Fica os pensamentos, mas a meditação ela evolui a partir da prática. Então sempre oriento. Você quer uma orientação, você quer uma conexão espiritual, é através da meditação. Do relaxamento, quando você consegue ir com o tempo, com a prática, você consegue ficar mais tempos, 20, meia hora, 40 minutos, e assim por diante. Então, o início é procurar um terapeuta que auxilie para esse relaxamento, para essa limpeza também energética, e também tirar um tempo para si, para meditação, olhar as questões também, né? O Muito interessante. autoconhecimento. O autoconhecimento é o início de tudo. Muito interessante. Eu digo na minha palestra, além disso, eu digo que uma fórmula a ser evitada, que é a fórmula da escassez, que gera dor, é a seguinte fórmula: a reclamação
mais o julgamento, mais o vitimismo, é igual a escassez, dor, sofrimento. Então, poxa, ao invés de reclamar, vamos agradecer. Ao invés de julgar, vamos aceitar. E ao invés de se vitimizar, vamos trazer a autorresponsabilidade para nós, para resolver as nossas questões. E o autoconhecimento, ele é realmente muito importante. E as terapias estão aí para isso. Os psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Por falar em psiquiatra, você é a favor do uso do remédio controlado, receitado pelo psiquiatra? Qual que é a sua visão espiritual a respeito disso? Só um minutinho, eu vou mudar a pergunta. Não é a visão espiritual. Qual é a visão da Sabrina a É. respeito das medicações? Eu acredito que as medicações seja viável quando é realmente necessário. O que eu vejo que acontece muito tá com depressão, tá com ansiedade, dá remédio. Então isso acaba amortecendo os sentidos da pessoa, né? Ela não olha para essa situação, ela não olha para ter essa inteligência emocional, buscar esse equilíbrio. Então é sempre, eu acho que é uma crítica ao governo, né? Mas Tá certo, isso mesmo. se as autoridades, o governo apostassem mais no autoconhecimento, na, no, desde na escola mesmo, né, para a criança ter essa inteligência emocional, ter um equilíbrio, né, mental, emocional, eu acho que se fosse tratado desde do início, seria outra história, Márcio. Eu acho que seria outra sociedade, outra quando fosse patrocinado o autoconhecimento, eu acho que o mundo seria outro. Ana Cláudia está dizendo aqui, ó, o remédio ajuda sim. Realmente, Ana Cláudia, você tem razão. Nós não estamos fazendo aqui um discurso ou uma narrativa contra a medicação. Eu conheço várias pessoas que fazem uso do remédio, que realmente precisam. Depende muito de cada caso, mas o que a Sabrina disse, é importante eu até frisar, é porque entrou em uma situação muito comum hoje. Um psiquiatra conversar com você meia hora, 40 minutos e te dar uma receita. Isso virou comum, até porque, Ana Cláudia, eu não sei se você sabe, mas existem outros interesses por trás dessa questão. Mas não entraremos aqui em polêmica. Eu acho que você, Ana, tem razão quando você diz que ajuda sim, porque ajuda, mas existem casos específicos também que não é necessário, mas que as pessoas estão fazendo uso, infelizmente. Sabrina, eu tenho uma ferramenta que eu uso para não me identificar com pensamento negativo, sabe? Aprendi com Hélio Couto que é um decreto que eu dou mentalmente ou em voz alta quando vem o pensamento negativo, que ele emerge do inconsciente, eu digo assim: cancela, 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 ou então cancelado, 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 e vou repetindo isso mentalmente ou em voz alta, se eu estiver sozinho, até esse pensamento negativo que surgiu, até ele desaparecer. Porque aí eu não me identifico com esse pensamento e essa não identificação me traz muito alívio. Você tem alguma técnica específica para você não se identificar com o pensamento negativo? Quais são as ferramentas que você usa no dia a dia? Ana Cláudia, ela concordou aqui com a nossa narrativa. Obrigado, Ana Cláudia. E a Mona Lisa disse a opinião dela: esses médicos são uma máfia. Pois é, enfim. Mas diga aqui, minha querida Sabrina, você tem alguma ferramenta específica quando vem um pensamento negativo? O que você faz? Eu sempre faço entro em conexão comigo e sempre tenho visualizações de luzes. Olha Até uma só. técnica que Luísa fala muito, que é o VDB.
Eu Isso. visualizo. Aí, isso para mim funciona, assim, passa muito rápido. Visualizo uma luz violeta passando sobre todo o meu ser, se expandindo. Aí depois visualizo a luz dourada passando e depois a luz branca. Então eu sempre trabalho muito com essa visualização. Sempre visualizo ou faço gestos que eu estou tirando e funciona. É, funciona. Eu fiz também o VDB que a Luísa me ensinou, é incrível. E é muito importante que a audiência que está aqui e a audiência que virá na live gravada entenda como é importante fazer uso dessas ferramentas, porque quando o pensamento negativo ele emerge do inconsciente, você não tem controle sobre isso, porque ele vem lá de baixo, mas se você não se identificar com ele, você acaba não criando problema na sua vida e você acaba mantendo a sua frequência mais elevada, porque a frequência mais alta vai te conectar com situações mais abençoadas. A Luísa fala na mentoria dela, que eu acho incrível, que é como se fosse um elevador. Então você vai escolher a frequência que você está e dependendo do andar que você sair do elevador, a frequência baixa, densa, você vai acessar coisas compatíveis ali, dor, Isso. sofrimento. Então, como é importante cuidar dos pensamentos para que você mantenha uma frequência mais elevada e cuidar dos sentimentos e cuidar das palavras e cuidar das ações. Do foco. Luiz, é, exatamente. Foco, porque às vezes o pensamento vem negativo, mas se você der muita atenção, muito foco, a sua energia vai direciona para essa energia negativa, que você vai sentir, vai se expandir no seu campo e vai se conectar a você o que está naquela frequência. Então é muito e tem acesso daí externos, coisas externas que acessa adentra, né, o nosso campo. Então é muito importante o foco que você dá, a atenção. Se eu tô pensando muito aquilo, realmente você está entregando a sua energia para aquele pensamento negativo. Exatamente, com certeza. Olha, aquele ditado que eu sempre adoro falar: quando a companhia é boa, a hora voa. Nós já passamos de uma hora aqui nesse bate-papo e parece que foi agora que começamos. Sabrina, para as pessoas que querem se aprofundar mais nesse trabalho com você, na leitura do campo acástico, seja no reiki intuitivo, no seu atendimento com a meditação, quais os caminhos que essas pessoas podem realmente trilhar para chegar até você? Quais os canais? Conta para a gente aqui, deixe as suas opções para que todos possam lhe acessar. No, na bio do Instagram, já tem o Linktree. Aí lá vai ter a primeira opção, Fale Comigo, que vai direto no meu WhatsApp. E tem também apresentando o portal acástico, que são os tipos de leituras acásticas que eu realizo, sobre o reiki intuitivo. Também, e também eu ofereço também um grupo gratuito de envio de reiki. Envio uma vez por semana, é um envio coletivo. O grupo se chama Reiki para Todos. E eu faço semanalmente, todas as quartas-feiras, às 21 horas, esse envio. Aí eu convido a todos também, quem quiser participar, lá no link da bio, na bio vai estar o link do Linktree, e depois que entrar no Linktree vai estar o link para o acesso do grupo, que vai ser daqui a pouco o envio do Reiki coletivo. Que legal. A Ivaneide perguntando aqui qual é o seu Instagram. Diga para ela e para todos. É @curacência. @curacência. E é com dois S, não é? Isso. Deixa eu entrar aqui. Curacência, com dois S. Achei já, ó, tá fácil. Olha aqui o Instagram dela, que lindo. Eu tô aqui com um ring light, deixa eu tirar um pouquinho, peraí. Acho que agora vai dar para ver melhor. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Esse é o Instagram da Sabrina. Olha que legal. E aqui no link da bio, ó, que tem
um linkzinho, você clica. Então, já já teremos envio de reiki, às 21 horas, desse 21 grupo. horas. Acontecerá o envio de reiki coletivo. Que bacana. Última pergunta que eu faço aqui para os meus amigos e convidados. Imagina o seguinte agora, ó. Você está com uma mensagem para ser transmitida para o mundo inteiro, todas as pessoas do planeta, às 20 horas e 24 minutos desse dia. E essa sua mensagem, ela vai chegar em todas as TVs, em todas as rádios, em todos os celulares, em todos os outdoors, busdoors, placas, o que você imaginar, essa sua mensagem vai ser exibida simultaneamente. Todos os países, todos os estados, para todas as pessoas, em todas as mídias. Que mensagem você deixaria para a humanidade hoje, minha amiga Sabrina Costa? Eu trago a mensagem, né, que é sobre o meu trabalho também, que é para cada um que está tendo essa dádiva, né, que é a vida, porque existe muita desconexão com a vida, com o planeta Terra. Então, é de aumentar essa conexão com a vida, com si mesmo, com a natureza, e para estar se alinhando, né, ao universo, a essa abundância que é a prosperidade, porque no universo não falta nada. Então, a mensagem é que o caminho é para dentro, é para si, entrando em conexão com a sua essência, podendo escutar a sua alma, que vai sentir a leveza, sentir que, que o universo é tudo interligado, que todos somos um. Então é isso, é de entrar em conexão até dentro de si, que se conecta a outra e ver que todos somos interligados por uma energia, que é a fonte criadora, que é Deus. Incrível, 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 incrível. Eu amei essa nossa live, amo o seu trabalho, honro a sua luz. Muito obrigado por você ter entrado na minha vida enquanto a minha terapeuta de registro acástico, enquanto a nossa aluna na mentoria do Speaker Training, enquanto parceira de luz espiritual. Parabéns para você e parabéns pelo trabalho que você executa, pela sua entrega, pela sua seriedade, pela sua sensibilidade a usar as palavras. É uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Essa live fica gravada. Vou te mandar o convite aqui para você aceitar a collab e que esse arquivo possa impactar o maior número de vidas possível. Mas se impactar só uma pessoa, só uma, nós já cumpriremos a nossa missão dessa live. Ai, Obrigado. gratidão. Gratidão imensa pelas palavras e gratidão também pelo seu trabalho, né? Que eu acredito que você comunica com a sua alma. E parabéns por Obrigado, isso. meu anjo. Que Deus Gratidão. abençoe você. Amanhã temos aula no Speaker Training lá no Zoom. Muito obrigado mais uma vez. Beijo Nada. para todo mundo que está aqui. E a live Obrigada. fica gravada. Sigam a Luísa, ó. Sigam a Sabrina Curacência e também a Luísa Ambros Espiritual, nossa amiga em comum. Não sabia. Beijo, gente. Até a Beijo. próxima. Tchau.